Vamos de reta final aqui no nosso All News, agora fazendo uma conexão com a China, mais para falar do nosso Mercosul, para falar da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia e as repercussões disso com o nosso colunista do All na China, Nelson de Sá, aqui hoje. Prazer, Nelson, acho que a gente não tinha se falado ainda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Conta pra gente como é que estão essas expectativas para o dia 17 aí do outro lado do mundo. Enfim, a China está, nesse momento, fazendo uma série de avaliações sobre o que está acontecendo na América Latina, e não só em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, mas também com relação ao que aconteceu na Venezuela. E, enfim, estão tentando mais ou menos entender o que houve e como se posicionar. No caso específico do acordo, ele foi feito em grande parte por parte do Brasil para contornar a dependência que o Brasil tem da China hoje comercialmente e, de certa maneira, enfim, criou um problema na relação com a China, porque, enfim, o governo brasileiro convenceu o governo chinês e as empresas chinesas a instalarem fábricas de automóveis no Brasil. São três agora, tem a GWM em São Paulo, a Geely no Paraná e principalmente a BYD na Bahia, com investimentos bilionários. E, enfim, o acordo abre o mercado brasileiro com o tempo para importação de carros europeus sem tarifas daqui a 18 anos, mas, enfim, aos poucos vão sendo derrubadas essas tarifas. E isso, então, cria um certo ruído na relação do Brasil com a China. Mas eu estava ouvindo aqui um especialista chinês do setor de automóveis, e a reação dele foi um pouco, enfim, de não levar muito a sério, porque, na verdade, a China também está instalando fábricas europeias, a BYD está instalando fábricas na Europa e outras montadoras chinesas também, e na opinião dele, que virão muitos carros chineses produzidos na Europa para o mercado brasileiro com esse acordo Mercosul-União Europeia. É isso, Nelson. Estava só tentando puxar aqui um pouco de dados em torno... só que aqui agora acabei de perder, mas queria entender um pouquinho como é que fica essa questão da alternativa da diversidade, no caso das exportações Brasil, China, União Europeia. O que a gente pode ver de desafio agora, entre oportunidades e desafios, como isso está sendo visto da China? Enfim, como eu disse, né, com relação ao acordo específico, tem a possibilidade não só de exportação de carros chineses feitos na Europa para o Brasil, como também carros brasileiros, carros chineses feitos no Brasil para a Europa. Enfim, o acordo, no fundo, não vai ter tanto questionamento assim. O que há por parte do Brasil é que, enfim, ele cobra bastante do governo chinês que diversifique os produtos comprados no Brasil, porque, enfim, inclua produtos industrializados, com maior, enfim, mão de obra envolvida. E há uma certa resistência por parte da China, porque são produtos, em geral, concorrentes de produtos chineses. Mas essa é uma negociação que vem com o tempo, mas, enfim, uma questão ainda paralela a isso e bastante significativa, que ecoou bastante hoje aqui, é que o Milei, o presidente argentino, que também está muito satisfeito com esse acordo com a União Europeia, e anunciou que está uma visita à China, preparando uma visita a Pequim este ano, para meados desse ano. Então, enfim, a relação da China com a América Latina, apesar do que vem acontecendo na Venezuela, das pressões americanas para que, enfim, haja uma separação, um distanciamento da China, continua aparentemente positivo. Nelson, boa noite para você aí na China. Deixa eu fazer uma pergunta não sobre exatamente o acordo, mas sobre outro assunto que está tomando as manchetes aqui e no mundo inteiro, que são os protestos no Irã. Né? O Irã é grande fornecedor da China também, de petróleo,
E eu queria entender um pouco contigo se isso está repercutindo, né, essa chacoalhão no regime, né, está repercutindo na China, se há alguma discussão, porque os Estados Unidos ameaçou novamente Teherã, falou, olha, cuidado aí, a gente pode bombardear de novo. Depois teve uma ligação, o Trump falou que teve uma ligação entre ele e o presidente iraniano. Como é que a China está observando essa situação? Então, pelo que eu acompanhei aqui hoje, repercutiu bastante o fato de que, enfim, os mais ou menos foram suprimidos e houve essa comunicação entre, enfim, o Trump e a liderança iraniana. Então isso acalmou um pouco ali o noticiário. Eles são de fato bastante, são mais dependentes, bem mais do Irã do que da Venezuela. Enfim, seria um pouco complicado perder o petróleo da Venezuela, mas enfim, eles teriam alternativas enfim, uma das alternativas seria inclusive o Brasil, que tem uma produção muito grande e é hoje o 7º fornecedor de petróleo para a China. Não sei exatamente em que pé está, mas o petróleo, a certa altura do ano passado, era o produto brasileiro mais exportado para a China. Então, enfim, eles têm outras alternativas sempre para recorrer aqui e ali. A questão é mais, enfim, que no caso do Irã é um dos países do grupo BRICS e eles, obviamente, não querem ver mais um aliado aí se perdendo, né? Perfeito, Nelson. A gente segue acompanhando por aqui. Se eu não me engano, na quarta conversamos novamente, né? Uma boa noite para você. Até a próxima. Boa noite, até mais.